Eu vou utilizar aqui um pano de prato que já vem com a bainha, então eu não preciso me preocupar com o acabamento do pano de prato. Eu vou me preocupar apenas em fazer o barrado. Esse pano de prato tem 50 centímetros de largura, então as medidas de largura do barrado vão ser de acordo com essa medida que eu tenho no pano de prato. Para fazer esse barrado, eu optei em utilizar o Jelly Roll, que é um rolinho de tecido que já vem cortado com as faixas na largura de 12 centímetros. E nesse caso aqui com uma estampa principal e mais 4 tecidinhos já combinados com essa estampa principal. Eu vou usar para esse pano de prato um dos tecidos, uma das faixas de 12 centímetros, a principal, e eu escolhi a vermelha para fazer esse pano de prato. Essas faixinhas elas já vêm com a largura total do tecido, ou seja, de 1,40 a 1,5 m. Então dá para montar uns kits bem lindos de pano de prato para presentear ou para vender. Estou com a faixa principal aqui do barrado, então ela tem 12 centímetros por 54 de largura. Você pode perceber que eu cortei maior do que a largura do pano de prato. Deixei 2 centímetros de sobra para cada lado. Dessa faixa total do tecido composê, eu retirei primeiro o debrum, que também tem 54 centímetros de comprimento, porém eu reduzi a largura da faixa e deixei com 4 centímetros. Depois de fazer esse corte, o que restou da largura do meu tecido, eu estou deixando aqui. Então aqui tem em torno de 90 centímetros, que é o suficiente para fazer esse babado e ainda vai sobrar um pouquinho. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo as informações de onde você encontra esse kit de tecidos em Jelly Roll e todos os materiais que eu estou utilizando aqui nessa aula. Vamos começar pelo debrum e pela faixa. Então, eu vou pegar essa tirinha de debrum, que tem 4 centímetros, e eu vou dobrar ao meio, avesso com avesso. Aqui o meu tecido é liso, então não tem problema qualquer um dos lados que eu dobrar, mas é importante que se você estiver usando um tecido estampado, você vai colocar avesso com avesso. Vamos ao ferro e passar bem direitinho já dobrado. Assim, dessa forma. Aqui com o tecido do babado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar esse tecido ao meio, avesso com avesso, e vou passar a ferro, deixando então o direito para fora. Prontinho. Eu vou trabalhar agora primeiro com o debrum. Essa faixinha de debrum eu vou colocar na parte de cima do meu barrado. Então preste atenção se a sua estampa tiver pé e posicione o debrum na parte de cima da estampa. Como eu tô com o meu tecido dobrado e os dois lados estão com o direito para fora, tanto faz. Vou posicionar aqui essa parte aberta, alinhado com a parte de cima do tecido do barrado, e vou passar essa costura com um pé de máquina. Aqui eu já vou aproveitar para colocar a minha etiquetinha de cetim, que eu gosto de colocar aqui entre o barrado principal e o debrum de acabamento, e eu vou passar essa costura com um pé de máquina, que aqui na minha máquina é de meio centímetro. Passada essa costura, eu vou abrir e eu vou tombar essa costurinha para o lado de baixo, para o lado do barrado. E eu vou passar a ferro para assentar bem essa costura. Então nós vamos pegar agora o nosso pano de prato, você vai escolher o lado que você quer colocar o barrado. Aqui para mim os dois lados são iguais, então eu vou escolher qualquer um dos lados. E aqui eu estou com o avesso do pano de prato para cima, olha, o acabamento da bainha está virado para cá. E é aqui no avesso do pano de prato que eu vou costurar tanto o babado quanto o barrado. Esse babado nós vamos fazer de uma forma bem simples, eu aprendi a fazer dessa forma com a tia Lili. E é uma maneira muito prática que a gente não precisa ficar medindo a distância das pregas. Eu tô aqui com o meu direito para fora e o tecido está dobrado avesso com avesso. Então, nesta pontinha aqui, eu vou posicionar o meu tecido direito com direito, só aqui na bordinha, e vou passar uma costurinha de um pé de máquina para fechar essa lateral. Somente uma das laterais por enquanto. Dessa forma. Vou dar uma chanfradinha aqui nessa ponta, e agora eu vou voltar com o direito para fora. Empurro o cantinho, abro bem a costura aqui na lateral, vinco. Então, aqui no pano de prato, com o avesso do pano de prato para cima, então eu vou posicionar o babado bem aqui rente
borda com borda na lateral e aqui a parte de baixo alinhado com o pano de prato. Aqui vamos costurar tudo junto de uma maneira bem simples. Então eu venho com o meu barrado, esta parte aqui que não tem o debrum, eu vou virar direito para baixo. Então vai ficar direito do barrado com o avesso do pano de prato. E eu vou posicionar aqui sobre a faixa do babado, deixando 2 centímetros aproximadamente para fora. Agora eu vou pegar essa sobra de 2 centímetros e eu vou abraçar o pano de prato e vou prender aqui. Agora eu vou mostrar para você de pertinho lá na máquina e você vai ver como é simples fazer esse babado. Nós vamos costurar aqui então com um pé de máquina e eu vou dar um retrocesso aqui para essa costura inicial ficar bem firme. Eu vou parar com a minha agulha bem aqui no começo mesmo, mais ou menos 1 centímetro da lateral. Então, para fazer a prega, eu vou levantar o barrado e para fazer essas pregas com a distância mais ou menos iguais, eu vou tomar por base a chapinha da minha máquina. E aqui nessa direção aqui da chapinha é onde eu vou levantar a primeira preguinha. Eu tô levantando aqui aproximadamente 1 centímetro e aqui a gente vai fazendo a olho mesmo. Não tem necessidade de fazer uma prega milimétrica. Levantei, deitei para o meu lado. Eu abaixo o tecido de cima do barrado e venho costurando. Eu vou parar exatamente na pontinha dessa prega. Parei, vou levantar e vou fazer a segunda prega dessa mesma maneira. Quando eu chegar na penúltima prega, então eu vou fazer essa dobra dessa última prega aqui, vou prender com o alfinete, vou dar um retrocesso da costura e vou tirar da máquina. Então aqui com essa última prega já presa com o alfinete, eu vou cortar o tecido, essa sobra de tecido, meio centímetro para fora da lateral do pano de prato. Vou soltar a prega, vou pegar essa pontinha e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na ponta lá no começo. Dessa forma e vou passar a costurinha aqui com um pé de máquina, assim. Vou cortar chanfrado aqui no biquinho e vou desvirar. Essa lateral já está acabada, então vamos voltar para a máquina. Vou retomar a costura de onde eu parei, dando um retrocesso e parando a agulha no finalzinho da última prega que eu fiz. Então, para fazer essa última prega, eu vou primeiro posicionar lateral com lateral, vou prender e agora sim eu vou fazer a minha prega com o restante do tecido. Ao chegar aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Esta sobra do barrado, eu vou dobrar lá para baixo, olha, dessa maneira. E vou finalizar a costura com o retrocesso. Olha aí, a costura ficou dessa maneira. O lado direito do pano de prato está assim, com essas duas bordinhas do tecido. Então agora, olha, eu vou trazer para cá. E aqui, olha, aqui ele já vai se formando. Nós vamos trazer para cá. Agora é só esticar bem. Nós vamos passar ferro, assentando aqui o tecido. E aqui nas laterais, fica dessa forma. Nós só vamos colocar esse tecido para dentro. E alinhar aqui com a lateral. Olha aí, eu passei a ferro para assentar as costuras. Isso ajuda na hora de costurar agora o restante do barrado. Então eu prendi aqui os cantinhos, porém esse lado eu não prendi, deixei soltinho, porque conforme eu venho costurando, depois eu preciso ajeitar quando eu chegar nessa parte. Então eu vou começar costurando por aqui, dando um retrocesso, costurando bem na bordinha, alinhando bem o tecido borda com borda. Venho até aqui em cima, viro e vou costurar aqui em cima. Se quiser colocar uns alfinetes aqui no meio para segurar, para ajudar, pode colocar. Quando eu chegar aqui desse lado, aí sim eu vou acertar bem borda com borda essa lateral aqui.
E aí eu vou descer a costura aqui e terminar com o retrocesso aqui embaixo. Para finalizar, eu gosto de passar uma última costura aqui na parte do barrado, porque eu passei somente aqui em cima no debrum. Então eu passo aqui no barrado também, com retrocesso no início e no final. Prontinho, nosso barrado está pronto.